Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Na aula anterior, para quem não se recorda, nós aprendemos um pouco sobre as técnicas de levantamento de requisitos orientado a objetos, e na aula anterior nós vimos algumas exemplificações ilustrativas a respeito de diagramas, casos de usos, fluxogramas e afins. As imagens que eu mencionei na aula anterior foram imagens propriamente tiradas da internet, simplesmente para exemplificar, para mostrar para vocês como que é feito determinado desenho, quando e como se utiliza cada um deles. Esta aula em específico, eu vou trazer com exclusividade a vocês uma montagem de um diagrama de caso de uso com base no que nós já vimos em aulas anteriores. Ah, Vila, como assim? Vamos lá. Nas aulas anteriores, nós vimos algumas documentações, algumas exemplificações de levantamentos de requisitos, tanto para o sistema de gerenciamento de bibliotecas, quanto para o aplicativo de entrega de alimentos. Então, eu vou tentar trazer esses contextos que nós já nos habituamos por base de aulas anteriores, para poder fazer uma montagem aqui na prática, beleza? Então, se você nunca criou um diagrama, se você não sabe por onde começar, vou tentar trazer de uma forma mais exemplificada e mais objetiva possível. Primeiro de tudo é que nós precisamos entender e saber usar algumas ferramentas de criação de diagramas, de fluxogramas e por aí vai. Se você pesquisar como ferramentas de fluxograma, ferramentas de UML, ferramentas de diagrama aqui no Google, você vai ver que vai aparecer mil e uma opções. Dentre as mais conhecidas, nós temos o Visage, nós temos o Visio e nós temos o Drywall, beleza? Eu, em particular, utilizo o Drywall porque é uma ferramenta free. Eu tenho todas as disponibilidades, todos os tipos e possibilidades de criação de diagramas. Então, eu costumo utilizar ele por ser uma ferramenta gratuita e me dar recursos no qual eu necessito no cotidiano, beleza? E aí, qual que é o legal? Essa ferramenta ela tem uma plataforma online. Então, você tem duas opcionais aqui. Primeiro, se você quiser, necessitar ou desejar, você pode instalar o Drywall no seu computador. Do contrário, você pode fazer que nem eu. Você simplesmente acessa a plataforma e cria de forma online, tá bom? Primeiro de tudo, vocês vão digitar aqui, ó, Draw.io ou Draw.io, independente. Vocês vão dar Enter e vai aparecer aqui alguns links, tá bom? Cuidado com alguns links porque a maioria aqui vai ter anúncios. Tenta achar o que é o app.diagrames.net ou o http.drywall.com, que é o legítimo, beleza? Clicou nele, ele vai pedir aqui algumas opcionais. Se você não quiser vir por aqui, startar ou fazer o download, como eu mencionei anteriormente, clica no primeiro link que ele vai diretamente para a criação de diagramas, beleza? Bom, e aí talvez ele peça para você aqui uma caixinha anterior a essa, caso você nunca tenha acessado. Você clica na opção decidir mais tarde. E aí ele vai trazer para você esta telinha aqui. Beleza? Bom, o que, que nós devemos nos atentar? Primeiro de tudo, o que vocês precisam entender é que eu não vou passar de forma detalhada o que, que é os menus, para que, que servem as funcionalidades, nem nada do tipo, porque isso envolve uma outra área que é exclusiva de UML. Então, teria de ter um curso específico para UML. Então, se você não tem o conhecimento sobre o UML, aconselho você a fazer um curso, a pesquisar no YouTube sobre, para você ter uma noção, um know-how, um leque maior, beleza? Mas da maneira que nós formos criar aqui, se você tiver uma aptidão maior, você tiver um intelecto mais aguçado, você vai conseguir aprender a usar simplesmente fazendo aqui junto comigo e fazer as práticas, né, os exercícios de fixação após, beleza? O que, que nós vamos fazer aqui, ó? Ao lado esquerdo da sua tela, você tem alguns menus vertical, no qual o menu geral ele já vem disponibilizado, beleza? Se você clicar na seta aqui, você vai ver que, além dele, existem outros menus. Por quê? Digamos que aqui esses menus eles possuem agrupamentos de objetos que são exclusivos ou específicos para determinados tipos de diagramas que você queira fazer a criação, beleza? Então, de baixo para cima, por exemplo,
Eu tenho aqui o ML, no qual ele vai me dar alguns ícones específicos ou algumas criações de objetos em específico. Eu tenho relação de entidade e relacionamento, que aqui envolve a parte de banco de dados. Eu tenho aqui o conceito de diagramas, que aí entra muito mais na parte de fluxograma. Tenho setas, tenho outras opções de avançado. Então aqui eu tenho vários recursos. Se eu precisar criar alguma coisa e não tiver disponível, eu tenho aqui um botão chamado Mais Formas, no qual eu consigo fazer aqui a adição de novos recursos. Então eu quero criar voltado a Android, eu posso marcar. Eu quero fazer criação de modelo de redes de computadores, eu quero fazer uma arquitetura de rede de computadores. Eu consigo também marcar algumas relações em rede para ele aparecer ao lado esquerdo aqui, tá bom? Bom, o que nós vamos fazer ou o que nós vamos precisar, na verdade, ele já vem incluso nos menus aqui disponíveis. E aí nós temos variações. Nós podemos utilizar o geral ou nós podemos utilizar o ML, beleza? Independente dos dois aqui, nós teremos as opcionais necessárias para poder fazer a criação. Então, o que, que nós vamos ver aqui, lembrando que nós estamos falando do conceito de casos de uso, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Lembram do sistema de gerenciamento de bibliotecas, correto? Bom, em aulas anteriores nós, na verdade, fizemos não apenas o levantamento dos requisitos, entendemos as necessidades, separamos o que era requisito funcional, opcional, requisito de usabilidade e desempenho, mas nós também fizemos a documentação referente a ele e nós vamos continuar fazendo o quê? A ilustratividade desse fluxograma, beleza? Então eu posso fazer algumas variações e como eu já mencionei em muitas aulas, isso é variável, onde eu posso trabalhar de forma que eu queira, de forma que a empresa exija, de cultura para cultura, de conhecimento para conhecimento. O ideal é que nós geralmente utilizemos para fazer as ilustrações sistêmicas e dos usuários acessando o sistema o nosso diagrama de caso de uso, beleza? Bom, o nosso diagrama de caso de uso, ele é bem simples e bem funcional. Para quem não se recorda, ele é representado por atores, são identificados como os usuários, né? Ou os sistemas que estão integrados a esse sistema no qual nós estamos desenhando. E no caso, as ações que seriam as funcionalidades no qual o sistema ele possui, beleza? Então, se eu precisar fazer um diagrama de caso de uso, como eu mencionei, eu posso usar o ML aqui e eu tenho um opcional aqui, ó. Se eu passar o mouse, ele vai falar para mim que chama-se ator, beleza? Então eu tenho aqui o meu primeiro bonequinho. Esse meu ator, eu preciso dar uma identificação. Eu preciso falar para ele, ou melhor, eu preciso falar para a ilustração quem é ele, para que quando eu termine, eu não me esqueça de quem ele é e quais as funcionalidades ele possui. Então, o primeiro ator que nós tínhamos no nosso sistema de gerenciamento de bibliotecas era o cliente da biblioteca. Então, eu posso dar duplo clique no bonequinho, vai selecionar automaticamente o nome. Quando esse nome estiver selecionado, eu vou renomeá-lo. Então, eu vou colocar aqui, ó, cliente da biblioteca. Beleza? Bom, o cliente da minha biblioteca, ele tem a possibilidade de fazer algumas ações. Quais ações ele podia fazer com base no que nós vimos em aulas anteriores? Vamos lá. Para eu representar as ações, eu tenho aqui ó, o caso de uso, beleza? Então, ao lado do bonequinho, eu tenho aqui o Use Case. Eu vou clicar e eu vou trazer ele aqui para o centro da minha tela. E aqui eu simplesmente vou colocar as ações, os objetivos principais que o cliente da minha biblioteca ele possui. Aqui eu não tenho a necessidade de descrever, de detalhar, porque é um algo ilustrativo, beleza? Então, a primeira possibilidade que o meu cliente da biblioteca ele possui é o quê? Pesquisar livros. Por quê? Porque ele está dentro da biblioteca, interessado em livros, e antes de ele pegar algum livro, ele necessita fazer uma pesquisa. Legal? Além desta ação ou desta possibilidade, meu cliente possui alguns outros recursos. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso usar esse objeto no qual eu já tenho copiar e colar
e só renomear ele, caso eu queira, ou eu posso ficar clicando aqui e trazendo novamente. E aí, a maneira correta é você que decide qual você vai se habituar melhor. Eu, em particular, sempre prefiro copiar e colar do que ficar usando o mouse e levando ele para longe. Eu acho que é menos funcional, tá bom? Então, nós vamos colocar outra aqui, ó. Realizar empréstimos. Ou seja, ele vai fazer a pesquisa de um livro e vai realizar os empréstimos, ou seja, ele vai alugar o livro. Caso ele goste, ou caso não dê tempo de ele ler todo o livro, ele pode fazer o quê? Ele pode renovar o empréstimo ou renovar o aluguel, beleza? Quando houver a expiração, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar devolver o livro, beleza? Ou os livros. Então aqui são o quê? As ações no qual o meu cliente da biblioteca pode fazer, tá bom? E aí o que eu faço aqui? Aqui eu faço apenas amarrações, ó. Como que eu faço essas amarrações? Quando você passa o mouse pelo bonequinho, você vai observar que existe alguns pontinhos azuis aqui ao redor ou nas extremidades desse boneco. Esses pontos, eles são pontos de ligação. O que são pontos de ligação? São pontos que eu utilizo para fazer a amarração desse meu ator com o que ele pode fazer dentro do sistema ou dentro do aplicativo. Beleza? Bom, como que eu faço? Eu posso simplesmente passar o mouse e aí à medida que eu passar o mouse sobre a opcional azul, vai aparecer aqui, ó, uma bolota verde indicando que está selecionado e eu posso simplesmente clicar e arrastar para onde eu queira, beleza? Ou eu posso clicar no meu boneco e também arrastar para onde eu queira. E aqui eu acho mais interessante porque não fica literalmente amarrado ao boneco, ó. Fica um espaço entre eles, tá? Então eu gosto de fazer dessa forma, ó. Selecionei o boneco, passei o mouse pela seta, cliquei e arrastei e vou fazendo essas amarrações aqui, beleza? E aí vocês vão observar que o bacana quando vocês criam essas amarrações é que para onde vocês levarem o boneco ou objeto, as linhas elas vão seguir. Olha só que legal. Isso é bem interessante para a gente não perder as amarrações, beleza? Dando continuidade, além do meu cliente da biblioteca, eu tenho um outro ator. Quem que é o outro ator? É o bibliotecário. Bom, quem é o bibliotecário? É o cara ou a pessoa ou o funcionário ou os funcionários que cuidam, que gerenciam, que atendem e por aí vai, ou seja, que trabalham na biblioteca. Então eu tenho que criar um outro ator, porque esse outro ator ele vai ter o quê? Uma outra usabilidade do sistema. Aqui, o meu cliente, no caso, ele está falando em quesitos de locação de livro, de reservas de livro, de devoluções de livro. Agora, o meu bibliotecário ele tem outras funções dentro do sistema. Então, eu posso copiar e colar o meu bonequinho aqui, beleza? E aí, novamente, duplo clique nele e eu vou renomeá-lo. Então, eu vou colocar aqui bibliotecário, beleza? E aí, o que o meu bibliotecário ele pode fazer ou o que ele deve fazer dentro do sistema? Primeiro, ele deve gerenciar catálogos. Então, vamos por partes aqui, ó. Gerenciar catálogos. O que seria gerenciar catálogos? Ele tem que ter a capacidade de adicionar, de editar ou remover livros do catálogo. Pode atualizar informações como títulos, autores, categorias, disponibilidades e por aí vai. Beleza? Bom, o que o meu bibliotecário ele pode fazer além do gerenciamento de catálogos? Ele também deve fazer o gerenciamento de usuários. Então, gerenciar usuários. Bom, o que seria o gerenciamento dos usuários? Ele deve fazer o que? A permissão ou permissionamento das informações dos usuários. Então, realizar o cadastro de novos usuários, editar os usuários já cadastrados, então às vezes mudou de endereço, mudou de telefone, manter os registros atualizados, dados pessoais,
acrescentar multas caso perca livros, caso rasgue, rasure e por aí vai. Então ele tem que ter o controle dos usuários dentro do sistema. Então o bibliotecário ele também tem que fazer esse tipo de gestão, beleza? Bom, dando continuidade, e além de tudo isso, né, ou além desses dois, existe uma terceira opcional, uma terceira funcionalidade ou uma terceira tarefa no qual o bibliotecário faz dentro do sistema, que é o quê? Interação com o sistema de empréstimo online. Para quem não se recorda, o sistema de gerenciamento de biblioteca ele tinha de ter uma interação com o sistema de gerenciamento antigo, né? Então, a integração entre eles também é necessário. Então, eu vou colocar aqui, ó, integração com o sistema de empréstimo online. Eu poderia procurar um nome mais resumido, tá? Isso daqui também é algo bacana de se atentar, porque eu posso trazer de forma mais objetiva isso daqui. Eu poderia só colocar integração com o sistema de empréstimo, por exemplo. Então aqui é bem variável, varia de escrita para escrita, de pessoa para pessoa, tá bom? E aqui nesse caso é o que? É a integração entre os sistemas no qual o bibliotecário ele também necessita ter o gerenciamento, beleza? E aí, novamente, eu vou clicar aqui no meu ator e vou fazer as amarrações devidas às funcionalidades ou aos recursos ou às tarefas que ele vai fazer enquanto ele estiver utilizando o sistema. Beleza? E aí eu consigo fazer os posicionamentos, alinhamentos bonitinho aqui. Não vou me atentar muito a isso, até para a gente não perder muito tempo, tá bom? Então aqui eu já tenho, de certa forma, dois atores. Bom, fora esses dois aqui, eu também tinha um outro, né? A gente pode entender como se fosse a equipe do TI. Por que que é a equipe do TI? Lembra que o sistema de gerenciamento de bibliotecas, quando nós fizemos, ele tinha a necessidade de integrar com o sistema antigo para ficar fazendo a atualização das informações, dos dados, registros que já existiam no sistema anterior? Bom, então a migração dos dados antigos, elas devem ser feitas por profissionais que entendam a respeito, né? Seria aí um arquiteto de dados, um engenheiro de dados, um DBA, né, que é um administrador de banco de dados, algo desse gênero. Propriamente desenvolvedores num contexto geral. Então eu posso colocar que a equipe do TI ou um determinado departamento, um setor do TI ou uma pessoa responsável por isso, ela quem vai fazer a migração entre os sistemas, né? Entre os dados do sistema. Então eu posso colocar que o ator aqui, ele pode ser o quê? A equipe de TI. Porque aí eu não vou nomear uma pessoa em específico, mas eu vou nomear o departamento. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, equipe do TI. Ou da TI, né? Que seria da tecnologia e informação. Vamos colocar direitinho aqui, equipe da TI e não do TI. Vamos se atentar a isso, né? Nomenclatura é importantíssima em documentação. Beleza? E aí, qual que é o dever da equipe da TI? Migrar dados. Então aqui a gente pode colocar assim, ó. Migrar dados do sistema antigo. Beleza? E aqui seria o que nós representaríamos como o modelo de caso de uso do nosso sistema de gerenciamento de biblioteca, tá bom? Bom, note que deixa eu só arrumar essa linha aqui que eu achei que não ficou tão legal quanto deveria, ficou acima do nome ali, ó. Então vou deixar assim, eu acho que fica mais legal de se visualizar. Beleza? Então aqui nós temos, na verdade, espera aí que eu vou precisar fazer outra alteração. Interessante a gente sempre deixar os atores nas bordas, né, nas extremidades do diagrama, por quê? Porque geralmente tudo que está no centro a gente ilustra como sistema. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Deixa eu só terminar de arrumar aqui, a gente dá continuidade. Pronto. Então aqui, ó, eu tenho de certa forma uma breve ilustração do meu sistema de gerenciamento. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a separação. Como assim? Bom, eu tenho um cara aqui, ó, chamado objeto, beleza? Eu poderia usar esse cara aqui para fazer a estrutura do meu sistema. Então eu poderia vir aqui e
colocá-lo desta maneira, beleza? Só que aí repara que quando eu crio um objeto, eu na verdade tenho uma sobreposição. Por quê? Porque o meu objeto ele tem uma cor. Então, para isso, eu posso fazer alterações. Então, se eu vier ao lado direito superior da minha tela, eu tenho alguns ícones. O ícone do meio aqui, ó, ele é o ícone necessário para nós abrirmos o estilo do objeto que está selecionado. E aqui eu consigo fazer algumas alterações, algumas modificações. No momento, ele já está na cor branca. Então, ó, se eu quisesse colocar azul, rosa, vermelho e por aí vai, ele ficaria. Mas no momento eu só quero a borda. Então, eu posso vir aqui e pedir para tirar esta cor, tá? Então, aqui, se eu não me engano, é tirar o preenchimento. E aí eu vou ter só a borda, tá? Essa borda eu também posso mexer, que ela fica aqui no estilo. Então, eu queria colocar uma borda um pouquinho mais grossa e uma outra cor, né? Eu acho que um tom de azul escuro, quase preto, fica legal, beleza? E aqui, ó, eu posso falar que o que tiver dentro do meu quadrado, né? De certa forma, isso é um quadrado, né? Botão direito, formatar para trás, tá? E aí eu consigo pegar esses objetos aqui de dentro e arrastar. E aí eu tenho que só tomar cuidado para não estar tudo selecionado, senão eu tiro a modificação de tudo. Mas só para vocês terem entendimento, deixar um espaço maior aqui para observar que existe linha de amarração, ó. Beleza? E aqui, galera, eu posso fazer as movimentações devidas e necessárias conforme eu precise. O que está faltando nesse diagrama aqui? Nesse caso de uso, né? Está faltando um nome. Então eu posso achar aqui ó, uma ferramenta de texto, ó, title, poderia ser ela. E essa ferramenta de title eu poderia colocar aqui e escrever Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas. Beleza? E aí eu vou dar a formatação devida conforme necessidades. Como assim? Vamos lá. Tenho aqui selecionado, eu posso vir ao lado direito novamente. Eu posso alterar o tipo de letra, eu posso fazer a modificação de tamanho, tá? Eu posso acrescentar negrito, itálico, eu posso dar cor de fundo, caso eu ache necessário. Então, um exemplo aqui, ó, vou colocar uma cor vermelha, tá? Então, eu posso fazer inúmeras alterações conforme necessário. Eu, em particular, não gosto de dar cor de fundo, então eu geralmente deixo da mesma cor no qual está sendo tratado o fundo, tá? E aí, só para vocês entenderem o contexto. Aqui nós estamos exemplificando de forma ilustrativa quais são as funcionalidades ou o que cada ator, cada usuário poderia fazer dentro do sistema. Então, o meu cliente da biblioteca, ele poderia ser o cara que pesquisaria livros, realizaria empréstimos, renovaria empréstimos, devolveria livros, talvez tivesse uma opção aqui para comprar livros ao invés de alugar. Já o meu bibliotecário, ele seria o cara que faria o gerenciamento de tudo, controlaria os catálogos, os preços, os valores, as promoções no caso, né? Entrada e saída de estoque, se ainda existe livro, né? Queima de estoque, gerenciaria os usuários, como eu mencionei anteriormente, faria as integrações entre o outro sistema e já a minha equipe de TI aqui migraria os dados do antigo sistema para o novo. E aí eu consigo fazer outras modificações, lembrando novamente, ó, eu tô com o meu usuário selecionado, eu poderia adicionar destaque nas letras, eu poderia fazer aqui uma série de variedade de coisas para deixar mais dinâmico, mais ilustrativo, mais chamativo, mais legível, principalmente o meu caso de uso. Então isso daqui é um caso de uso, galera. Eu poderia também aqui, ó, vou segurar o Ctrl e selecionar todos. Acho que fica mais legal. Manter uma cor. Então eu vou vir aqui, ó, manter uma cor azul. Beleza? Esse objeto aqui, ó, eu posso apagar que isso daqui é o que veio escrito no meu quadrado, no meu outro objeto, tá? E aí, ó, quando eu viesse em arquivo imprimir, por exemplo, ou exportar, vamos imprimir. Mostraria aqui para nós como que ficaria.
Aqui no caso houve quebra, eu vou explicar para vocês por quê. Tá vendo que entre todos os quadradinhos sempre existe linhas pontilhadas? Olha só, aqui existem linhas pontilhadas. Ó, vou dar um zoom para vocês entenderem, ó. Existem linhas pontilhadas. Aqui é a divisão por página. Então aqui, ó, observa onde está a linha pontilhada. Tá no início do meu caso de uso, porém o restante está para baixo, por isso que ele está cortando. Então se eu quiser fazer uma impressão ou salvar direitinho, eu sempre tenho que tentar colocar dentro de um quadrado só. Então eu vou colocar até aqui para cima para vocês verem. Olha só como que já diminuiu. Beleza? Vou colocar aqui para o lado esquerdo também, para ficar literalmente numa folha só. E aí, de novo, arquivo imprimir. Nós temos aqui, ó, o nosso diagrama dentro de uma única folha, caso necessária a apresentação. Se eu precisar salvar, eu posso vir aqui em exportar, consigo escolher o formato de arquivo no qual eu quero exportar, e se eu clicar em salvar ou guardar, como provavelmente vai estar aí, vocês conseguem também achar diferentes tipos no qual vocês conseguem salvar e guardar em algum local do computador de vocês, beleza? Bom, pessoal, e aí a única dica que eu dou a vocês é a seguinte: independente do formato que vocês escolherem para guardar, sempre procurem salvar o arquivo com o nome específico para vocês terem uma melhor identificação. Então aqui nós podemos colocar Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas, beleza? E aí mantém esse formato .drywall. Por quê? Porque se você precisar fazer versionamento, você consegue carregar esse arquivo no formato que ele é, já com os recursos que você fez. Um exemplo. Então aqui, ó, Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas V1, beleza? Guardei o meu arquivo, certo? Vou dar um exemplo. Precisei abrir o arquivo. Então vou colocar aqui, ó, abrir. Aí ele vai pedir para mim abrir de onde eu tenha guardado. Então eu vou colocar aqui do aparelho, né, que é do computador. E eu não me recordo, mas talvez esteja em downloads. Não. Deixa eu ver onde eu pedi para ele guardar. Tá indo para o My Drive. Pera lá. Vamos pedir para descarregar no caso, tá? Ele vai fazer um download aqui, ó, tá? Então sempre procure fazer o download do arquivo no formato drywall, né? Geralmente é XML e até fazendo uma observação, XML, se eu não me engano, abre em outros programas também. Então abre no Visio e se eu não me engano, abre no Visage, tá? Aqui ele salvou de novo sem nome porque eu pedi para guardar e ele entendeu que é um outro arquivo. Então eu teria de ter renomeado ele, mas não importa. Só para vocês entenderem. Beleza, é a V1, eu preciso fazer uma atualização e criar uma V2 a partir da V1 que eu já tenho. Então, beleza. Vou lá em abrir, vou procurar no aparelho. Agora eu sei que ele fez o download, então tá aqui dentro de download. Olha só, diagrama sem nome. Quando eu abrir, reajustar mudanças. Ele vai abrir o mesmo arquivo. No meu caso, ele manteve o mesmo, porque o meu arquivo já estava aberto. Beleza? Mas eu vou fazer aqui, ó, um outro teste para você. Vamos ver se ele vai abrir vazio. Ó, vou fechar o anterior. Na verdade, ele trouxe junto, né? Vou deletar, ó. Não tenho nada. Então, vamos lá. Arquivo, abrir, direto do aparelho. Vamos pegar o arquivo sem nome e ajustar mudanças. Olha só. Ele abriu o arquivo no qual nós fizemos. Ah, precisei acrescentar um novo ator. Precisei acrescentar uma nova funcionalidade. Eu vou fazendo as alterações e os versionamentos a partir daqui. Beleza? Bom, não sei se ficou muito difícil de vocês entenderem, mas eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu vou na próxima aula trazer um outro exemplo para a gente criar do zero, que é o sistema de aplicativo de alimentos, tá bom? E a partir daí a gente dá continuidade. Despeço por aqui, fica com Deus e até breve.